Muito bem. Então, hoje o nosso tema, pessoal, é baixa autoestima, as raízes e consequências de traumas. Eu vou começar compartilhando com vocês aqui uma tela para ajudar vocês a entender. Só um pouquinho, que a internet é um pouco lenta, mas eu acredito que apareceu aí, né? Apareceu, Cris? Sim, Muito bem. Então, olha só, baixa autoestima, as raízes e consequências de traumas. Então, gente, o que é o nosso objetivo de estar falando sobre isso hoje? Justamente conectar vocês com traumas passados e as consequências desses traumas lá da infância na nossa vida adulta. E também o objetivo é acender em vocês a esperança de que a cura é possível. E vocês vão perceber isso através dessas técnicas maravilhosas que a gente vai estar trabalhando hoje, tá bom? Então, olha só, na verdade, esse sentimento de baixa autoestima é como se fosse um grito silencioso. Por que um grito silencioso? Porque muitos de nós carregamos isso, mas raramente expressamos. Não colocamos para fora, não falamos, olha, eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto visto, eu não me sinto amado. Muitas vezes a gente não expõe. Então, o que que é a baixa autoestima? É aquele sentimento de não ser bom o suficiente, de não merecer, de se sentir inadequado. Não é apenas uma questão de humor, é uma crença profunda sobre quem somos. E essa crença, muitas vezes, não nasceu conosco. Ela foi construída camada por camada. Por quê? Como que construiu isso? Através das nossas experiências, dos nossos traumas. Quando que os traumas, eles se instalam na nossa vida? Lá de 0 anos, desde a barriga da nossa mãe, até mais ou menos 7, 8 anos de idade. A nossa infância, quando nós somos pequenos, muita coisa que acontece, a criança, por ela não ter um discernimento muito claro sobre as situações, ela generaliza tudo. Por exemplo, o pai brigou com a mãe, ela acha que ela é culpada, sabe? Então, são coisas assim, ou a mãe falou alguma coisa e ela leva isso para a vida. E nós vamos aprender isso aí hoje, entender um pouquinho. Então, essa crença, essas marcas que foram deixadas para a gente lá na infância, elas trazem consequências muito graves para a vida adulta. Muitas vezes, nós sentimos hoje situações tão difíceis na nossa vida, e quando a gente for fazer a nossa experiência, que é a nossa técnica, quando a Cris for aplicar em vocês a técnica da EFT e depois eu da criança interior, vocês vão entender que muita coisa que vocês sentem hoje, a raiz está lá na infância. Vocês vão lembrar de fatos. O que é o meu objetivo hoje aqui, o meu e da Cris? É desvendar as raízes dessa baixa autoestima, as consequências devastadoras que ela traz para a vida adulta e como podemos a iluminar esses espaços escuros na nossa vida adulta. Então, prepare-se para olhar para dentro, com coragem, mas também com compaixão. Então, veja só, onde começou isso tudo? A construção da insegurança é lá na infância, como eu disse para vocês, nas nossas primeiras experiências. A baixa autoestima, em sua maioria, tem suas raízes fincadas lá na infância. Pensem em vocês mesmos. Eu peço para vocês fechar os olhos e fazer uma análise. Pensem em vocês, crianças. Como que vocês foram vistos?
O que ouviram sobre vocês mesmos? A nossa criança interior, ela absorve tudo. Críticas constantes, comparações, falta de validação, o não que pareceu, foi dito para você, parece para você um eu não sou amado. A pessoa diz não e você se sente não amado. Essas experiências, mesmo que pareçam pequenas para o adulto, elas podem gerar traumas emocionais profundos. E é isso que a gente vai entender. Imagine uma criança que constantemente ouve: você nunca faz nada direito. Por que você não é como seu irmão? Ou uma criança que sente que não é ouvida, que seus sentimentos não importam, que ela não é vista. Essa criança, ela aprende que ela não é digna de amor. Ela aprende que ela precisa ser perfeita para ser aceita. Gente, a perfeição é uma tortura. Ou então essa criança, ela aprende que ela tem que ser, que ela é um fardo, que ela tá pesada demais para a família. Então ela se sente rejeitada, abandonada, mesmo que estejam presentes ali os pais, os familiares, os cuidadores. Mas o sentimento dela é de rejeição e abandono. Outras situações que a criança passa e que traz um trauma terrível para o futuro, consequências terríveis, abusos, sejam eles emocionais, físicos ou sexuais. São feridas ainda mais profundas que deixam cicatrizes na autoestima. Uma criança que sofre abuso, ela pode internalizar a culpa, a vergonha e a crença de que ela não tem nenhum valor ou que ela mereceu o que aconteceu com ela. Ela pode sentir uma profunda traição e desamparo, o que leva a desconfiar do julgamento dos outros e do próprio julgamento. A mente infantil, para se proteger, ela cria padrões de pensamentos e de crenças, como, por exemplo, eu não sou suficiente, eu não sou digna de amor, eu sou culpado. Sabe aquela pessoa que se sente culpado até pela guerra na Ucrânia? Tudo ela se culpa. Eu conheço pessoas que o tempo todo, qualquer coisa que ela fala, me desculpa, me desculpa. Isso aí, o que que é? Raiz lá nos traumas do passado. Agora, quais são as consequências na vida adulta? Eu vou falar as 4 consequências, mas existem muitas outras. Por exemplo, nos relacionamentos. O medo de não ser amado leva a pessoa a padrões de dependência emocional. A pessoa acha que ela merece menos, que ela aceita menos do que ela merece porque ela tem medo do abandono. Ou busca constantemente a aprovação externa, baseando a felicidade dela no outro. Por isso, muitas pessoas, elas sentem que elas merecem um relacionamento abusivo. Elas merecem estar num relacionamento com uma pessoa narcisista. Então, é muito consequência do que ela passou lá no passado. Ela ouvir não, para ela, torna-se um gatilho para uma sensação de rejeição e abandono que ela viveu lá na infância. Na vida profissional, como afeta? O medo do fracasso ou o medo do julgamento leva a pessoa à procrastinação ou à autossabotagem. Sabe aquela pessoa que é muito boa no que faz, mas não vai para frente? Pode ver que tem uma raiz lá atrás, na infância. Então, o que que a pessoa faz? Ela evita desafios, ela não busca promoções, ela tem medo, ou então ela se desanima facilmente. Sabe aquela pessoa que tem uma ótima ideia,
faz um empreendimento bacana, mas antes de começar a fazer sucesso, ela já sai, ela desanima. Raízes lá no passado. A pessoa se sente incapaz, porque ela tem uma voz interior dizendo para ela assim: você não é capaz, você precisa ser perfeito. E quando a pessoa não consegue ser perfeito, e eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém é perfeito, ninguém consegue ser perfeito. Então, quando a pessoa não consegue ser perfeito, ela simplesmente paralisa, ela não vai para frente. Raízes lá na infância. Saúde mental. A baixa autoestima é um terreno fértil, gente, para ansiedade e para depressão, e também para o estresse crônico. A mente, ela está constantemente em alerta, esperando a próxima falha e o próximo julgamento. Muitas vezes, nós não precisamos nem pessoas à nossa volta nos criticando, porque nós somos os nossos piores juízes. Nós mesmos nos condenamos. Como que é então na falta de limites? Acreditamos que precisamos agradar todo mundo para ser aceito. Isso nos impede de dizer não, de estabelecer limites saudáveis e nos colocarmos em primeiro lugar. Isso leva o quê? Ao esgotamento. Então, gente, esses traumas, essas são consequências diretas dos traumas não resolvidos lá na nossa infância. E esses traumas, eles trazem para o nosso futuro consequências terríveis. Baixa autoestima, depressão, ansiedade, e impedem da gente prosperar. Quando eu falo prosperar, não é só financeiramente, é na vida, é nos relacionamentos. Qual que é o caminho, então? Precisamos entender qual o caminho para solucionar isso. Aí entra a EFT, Emotional Freedom Techniques, que eu falei para vocês que no Brasil é conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. Essa técnica, gente, como que ela vai ajudar? Vamos entender primeiro que a boa notícia que eu trago para vocês aqui é que a cura é possível. Nós não precisamos viver reféns das feridas do passado. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível de mudança, chamada neuroplasticidade. Nós podemos reescrever as nossas histórias. A ferramenta EFT, ela nos permite acessar e liberar a carga emocional desses traumas, acalmando o nosso sistema nervoso e reprogramando as nossas crenças negativas. Ao fazermos o tapping, que a Cris vai explicar para a gente, nós vamos dar voz à nossa raiva, à nossa tristeza, a tudo que ficou preso dentro de nós. E quando colocamos para fora, nós resolvemos o que está lá dentro. Outra ferramenta incrível que nós vamos usar é a cura da criança interior. Então, veja só, o que é a cura da criança interior? É um processo de acolher, nutrir e cuidar da sua criança interior. É chamado figurativamente de criança interior, mas como eu expliquei para vocês, é o nosso inconsciente onde está gravado todos os traumas da infância. Quando a gente trabalha a criança interior, nós estamos eliminando os traumas que estão gravados na nossa mente. Então, é extremamente importante. No exercício da criança interior, eu vou pedir para vocês se lembrarem de vocês quando crianças, pensarem num trauma, e vocês vão ver como é incrível a nossa mente, porque a nossa mente, ela vai mostrar claramente você, quando você era pequeno. E nós vamos tratar você. Você vai cuidar de você. É incrível. E funciona. Então, olha só. Como que a gente vai fazer isso? Aquela parte nossa que foi ferida, ela tá ali machucada e causando danos hoje.
Quando a gente faz a cura da criança interior, nós damos a essa criança o amor, a segurança, a validação que ela não recebeu quando criança, onde formou-se os traumas. Nós vamos dizer para ela: estou aqui para você agora, você está segura, você é amada, não importa o que aconteça ou o que digam. Quando a gente faz isso, nós vamos curar a raiz da baixa autoestima. E o adulto que você é hoje vai começar a se sentir digno, capaz e amado. Olha que coisa boa. Então, veja só, o que que é o nosso convite aqui? É que vocês se entreguem a esse processo de cura. Nós vamos passar para a Cris e a Cris vai começar a explicar para vocês como vai ser, né, essa terapia EFT. Para quem não conhece, ela vai explicar o passo a passo e ela vai conduzir, tá bom? Então agora é com você, tá, Cris? Obrigada, Lu. Então, reiterando aqui as boas-vindas a todos, dando os parabéns para vocês, porque vocês estão colocando a sua saúde emocional em primeiro lugar hoje, né? Muito parabéns para vocês. Para quem não me conhece, sou Cristina Longo, terapeuta emocional, aqui junto com a Lu, com a Luciane, aqui nesse projeto maravilhoso com vocês. É, então, quem não tiver, gente, pegue papel e caneta para vocês anotarem, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem algumas anotações ao longo do processo de terapia. E como vocês viram na explicação que a Luciane fez, a autoestima, ela está muito ligada a situações que a gente vivenciou na infância até a adolescência. Então, são situações em que nós fomos muito criticados, comparados, humilhados. Talvez a gente se esforçava tanto para agradar alguém, mas essa pessoa não reconhecia os nossos esforços. Havia cobrança excessiva. Tudo que você fazia não era o suficiente. Ou pode ser que houve negligência. Ninguém ligava ou ninguém se importava com você. Nunca recebia um elogio. Quando você foi falar o que você pensava, riam de você. E quando você escutou que não adianta, que você não ia conseguir fazer alguma coisa, que você não era capaz, será que algumas dessas situações podem ter vindo agora na mente de vocês? Pode ser que sim, né? Então, se vocês conseguiram se lembrar de alguma situação parecida e isso te trouxe algum desconforto, tá ótimo. Vocês estão no caminho certo. São essas situações que nós vamos tratar com vocês aqui hoje. Mas antes, eu gostaria de saber, pode erguer a mãozinha virtual, ou pode erguer a mão assim mesmo? Quem é que está aqui pela primeira vez participando com a gente? Uhum. Olha, bastante gente está aqui pela primeira vez. Muito prazer, viu? Conhecer vocês. E quem nunca escutou falar de EFT, fora agora que que a Luciane comentou? Quem não sabe nada sobre EFT? Alguns também. Então, eu vou dar uma breve explicação sobre EFT para vocês entenderem o que vocês vão fazer, tá? O decorrer da aplicação da terapia. A Lu já comentou que a sigla EFT significa Emotional Freedom Techniques, né? Traduzindo, significa técnica de liberação emocional, ou mais conhecida também como acupuntura emocional sem agulhas. Por quê? Porque nós estimulamos alguns pontos de acupuntura. Esses pontos, eles são terminais de meridianos por onde passa um fluxo de energia. Na EFT, as emoções negativas são um sinal de que esse fluxo de energia está bloqueado. Então, não está conseguindo fluir livremente a energia, a nossa energia. E quando nós estimulamos esses pontos, esse bloqueio é liberado.
E a EFT faz isso de forma muito simples. A gente vai usar apenas toques. Nós usamos toques e ao mesmo tempo nós vamos falar o que a gente está sentindo. Então vocês vão ver que é muito simples, vocês vão ver na prática. Quais as reações que talvez possa acontecer? E é normal, tá? Ó, bocejar, arrotar, sentir tontura, sentir alguma dor em alguma parte do corpo, vontade de rir ou vontade de chorar. Tudo isso, todas essas sensações são normais, tá? E esperadas. Significa que nós estamos liberando essas emoções. Então, fiquem tranquilas, tá? Não, não tem problema nenhum. É até bom que tenham essas sensações. Essa técnica ela já foi cientificamente comprovada. E ela está sendo cada vez mais conhecida e usada porque ela tem resultados muito rápidos, vocês vão ver. Então, aproveitem essa oportunidade. Tenha certeza que vocês estão ganhando um tratamento incrível e com resultados muito maravilhosos também, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês onde ficam os pontos que a gente vai estimular, tá bom? Se vocês quiserem ir acompanhando comigo, fazendo também comigo, tocando nesses pontos, assim vocês já vão memorizando, beleza? Olha, primeiro ponto é o aqui essa almofadinha na lateral da mão. Tá vendo? A almofadinha da lateral da mão. Esse ponto a gente chama de ponto do karatê. É esse ponto que os japoneses usam para fazer, né? Então a gente chama de ponto do karatê. Outro ponto, topo da cabeça. Bem aqui, olha, na moleirinha aqui, ó. Bem aqui em cima, topo da cabeça. A gente vai dar toques, assim. Outro ponto, entre as sobrancelhas. Bem aqui no meinho, entre uma sobrancelha e outra. Próximo ponto, canto do olho. Bem aqui, nesse ossinho, no final aqui, onde não é dentro do olho, não é muito aqui atrás, é bem na lateral do olho. Outro ponto é embaixo do olho. Sabe esse ossinho que a gente tem aqui na face? É aqui embaixo, embaixo do olho. Outro ponto, entre nariz e boca. A gente estimula sempre assim, dando toques. Não precisa ser toque muito forte para não machucar, mas também não pode ser muito fraquinho, a ponto da gente nem sentir quase. É um toque que você vai sentir estimulando mesmo esses pontos, tá? Outro ponto, entre boca e queixo. Próximo ponto, abaixo do osso da clavícula. A gente tem o ossinho da clavícula aqui, vocês sentem o ossinho e é um pouquinho abaixo do osso da clavícula. A gente pode bater com as duas mãos, ou alternando, tá? Ou mesmo aqui no meio, bem no meio, tá? Então, aqui abaixo do osso da clavícula. Próximo ponto e último, abaixo da axila. Vocês vão contar mais ou menos uns 4 dedos abaixo da axila. Para as mulheres, mais ou menos na linha do sutiã, tá? Então, uns 4 dedos para baixo da axila, né? Vocês vão também estimular esses pontos. Beleza? Alguma dúvida sobre os pontos? Tudo ok, né? Então, lembrando, gente, antes da gente começar, que esse é um espaço seguro. Vocês podem se sentir à vontade para falar ou para perguntar quando tiver alguma dúvida, tá? Ninguém é obrigado a falar ou expor nada que não queira. Se em algum momento da terapia na prática você se sentir muito desconfortável, é só abrir os olhos, respirar fundo e relaxar que tá tudo bem, tá bom? Cada um no seu tempo. Agora nós vamos começar fazendo um exercício de respiração para que vocês se conectem melhor com a terapia, tá? Então se sentem confortavelmente,
Procura uma posição que vocês fiquem bem confortáveis. Coloca o celular no suporte para não ficar segurando na mão. E vamos relaxar um pouquinho, tá? Esse é o momento de vocês. Se for confortável para vocês, vocês podem fechar os olhos para vocês se concentrar melhor e prestar atenção só na respiração que vocês vão fazer, tá? Primeiro, solta todo o ar que vocês tiverem no pulmão. Isso. Agora inspira pelo nariz bem profundamente. É a respiração diafragmática essa. Inspira pelo nariz, segura por um instante e solta pela boca bem devagarzinho, até esvaziar tudo. Inspira de novo, segura um pouquinho, solta, até esvaziar tudo. Mais uma vez. Inspira. Presta atenção só na respiração agora. Esquece tudo que está acontecendo aí em volta. Agora presta atenção só no seu corpo, no ar entrando, no ar saindo. Isso, vamos fazer mais uma vez. Puxa o ar. Isso, solta devagarzinho. Agora, com os olhos fechados, deixa a sua mente te levar para uma daquelas situações que nós mencionamos no início. Se você lembrou de alguma situação assim, se imagine agora, criança. Tenta voltar para aquela situação que você às vezes pode ter se sentido inferior, pode estar ter se sentido insegura, inseguro, com medo de errar, não se achando o suficiente, alguma situação que pode ter te machucado profundamente na infância. Pode ser uma situação que você foi criticado, ou uma situação que você se sentiu rebaixado ou humilhado. Ou quando você tentava agradar, mas nunca era bom o suficiente. Ou ninguém notava aquilo que você estava fazendo. Aquele dia que você esperou tanto um elogio e o elogio não veio. Deixa sua mente te levar. Deixa passar na sua mente essas imagens como se fosse um filme, tá? Se lembra que isso já passou e que agora você está seguro aqui. Então, é só um filme que vai passar na sua memória agora. Sem pressa, tá? Façam essa visualização como se fosse um filme, até que a cena termine. Aí, conforme vocês forem terminando de fazer essa cena, sem pressa, vocês me avisem a hora que vocês terminar, tá bom?
Isso. Quem tiver com a câmera fechada e estiver fazendo exercício, se puder dar um joinha a hora que terminar. Uhum. Esperar só mais um pouquinho. Tem algumas pessoas ainda que estão fazendo. Quem conseguir abrir a câmera, gente, puder, né? Se ficar confortável, assim a gente olha para vocês. Muito bom. A maioria já terminou. Agora, dê uma nota para mim desse filme, dessa visualização que vocês fizeram. Quanto foi desconfortável para vocês ver e sentir aquilo que se passou com vocês nessa situação? De 0 a 10. 0 não teve desconforto nenhum. 10 foi muito ruim eu me lembrar disso. Foi uma sensação muito ruim. É um desconforto muito grande. 10, tá? Então usem o papel e a caneta que vocês pegaram e anotem aí. Qual foi o desconforto de vocês? Se alguém quiser colocar no chat, quanto deu de desconforto vocês sentirem passarem por essa situação? E se houve algum desconforto físico? Se vocês sentiram alguma coisa no corpo também, comentem comigo. Pode ser vocês colocar um numerinho ali, por exemplo, 10, tristeza. Tá ok. Só pra gente ir sabendo como que tá. 10 mesmo, Tá? Bruna falou? 10, Bruna? em todos Hum, os sentidos. foi muito desconfortável você Muito, muito, passar por muito. essa. Aham. E qual que é a sensação que você teve, Bruno? Assim, qual que foi o sentimento que veio? Pode compartilhar? Claro, eu senti um desconforto, assim, é o mesmo que eu sinto até hoje, de uma pessoa insegura, de uma pessoa que não teve com quem, nunca teve um apoio, nunca teve com quem contar, Uhum. um Insegurança, apoio, né? para Aham. segurar. Uhum. Muito bom. Ângela, 8, tristeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Andréia, 8. Silmara, 10. Luiz, 5. 7, 10, 6, 8. A Deise até chorou, sentiu tristeza, né, Deise? Silmara, angústia, o peito apertado. Uhum. Tristeza. Isso, muito bom. Ó, tô vendo que vocês estão fazendo o exercício direitinho, gente. Muito bom mesmo. Então, agora a gente vai fazer uma rodada da EFT, aquela para liberar essas emoções que vocês sentiram, tá? Com essas memórias bem vívidas na mente de vocês, nós vamos usar a EFT para liberar essas emoções que vocês sentiram. Por isso que é bom vocês saberem quanto tá, se tá muito alto, que depois a gente vai comparar, tá? Depois que a gente começar a fazer exercício, oi, Lu, pode falar. Eu vi que teve algumas pessoas que zerou, não sentiu nada, né? Não teve nenhuma reação. Talvez essa situação não seja o seu ponto fraco. Então, o que que vocês podem fazer? Quando a Cris falar as frases, vocês podem usar as frases de acordo com a sua situação, né? O que que está te afligindo? O que que está te deixando com depressão ou com ansiedade? Use essas frases. A Cris vai explicar melhor para vocês como que pode ser feito isso. Uhum, isso mesmo, Lu. É, eu vou falar algumas frases genéricas aqui, tá?
Mas vocês procurem, se eu estiver falando alguma coisa que não faz sentido para vocês, vocês vão falar o que vocês estão sentindo, tá bom? Por exemplo, a Bruna, que sentiu um desconforto muito grande, sentiu insegurança, pode falar, Bruna, essa insegurança que eu senti, essa tristeza por ter sentido essa insegurança, eu me senti desamparada, eu me senti sozinha, tá? É um exemplo do que a Bruna pode falar segundo o que ela contou pra gente. Cada um de vocês tem a sua história, tá? Então, se o que eu falar não fizer sentido, façam o que vocês estão sentindo. Vocês vão falar o que vocês estão sentindo, igual a Lu falou, beleza? Então, agora, ó, respirem de novo, profundamente. Quem puder, coloquem os pés no chão, descruzem as pernas. E a gente vai começar aqui no ponto do karatê, tá? Então, prestem atenção em mim e na Lu para vocês acompanharem quando a gente for mudando os pontos de lugar, tá? A gente vai fazer uma sequência dos pontos, tá bom? E vocês falem as frases em voz alta. Isso faz toda a diferença, tá? Na terapia. Procurem falar em voz alta para vocês escutar a voz de vocês. Então, tá bom. Vamos começar aqui no ponto do karatê. Tocando, né? Firme. Repitam comigo. Mesmo que eu tenha que me lembrar dessa situação, que me traz muita dor e sofrimento, eu aceito e me amo e me respeito profundamente e completamente. Continua tocando. Mesmo que essa situação, repete junto, tenha abalado minha autoestima, eu aceito, me respeito e me amo profundamente e completamente. Mesmo que eu me sinta insegura, mesmo que eu tenha dificuldade de me valorizar, eu escolho me aceitar e me amar e me respeitar profundamente e completamente. Isso. Agora a gente vai fazer a sequência nos outros pontos, tá? Aqui no topo da cabeça. Eu me sinto tão insegura às vezes. Eu me sinto tão insegura. Início da sobrancelha. É difícil confiar em mim mesma. É difícil confiar em mim. Lado do olho. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Abaixo do olho. Sempre eu acho que alguém faria melhor que eu. Sempre eu acho que alguém faz melhor do que eu. Abaixo do nariz. Eu me comparo com os outros constantemente. Eu fico me comparando. Queixo. Uma voz interna me critica e me machuca. Uma voz interna me critica e me machuca. Na clavícula, já fui julgada tantas vezes que eu duvido do meu valor. Eu já fui julgado tantas vezes que eu duvido do meu valor. Embaixo do braço, é difícil reconhecer minhas qualidades. É difícil eu reconhecer minhas qualidades. Isso. Topo da cabeça de novo. Eu sinto que eu nunca sou boa o suficiente. Eu sinto que eu nunca sou boa o suficiente. Início da sobrancelha.
Me sinto inferior diante de outras pessoas. Eu me sinto sempre inferior diante das outras pessoas. Lado do olho. Nada do que eu faço parece ser suficiente. Nada do que eu faço parece ser bom. Embaixo do olho. Eu mesma me critico o tempo todo. Eu mesma me critico o tempo todo. Entre o nariz e a boca. Eu me cobro demais. Mesmo assim, eu não me sinto capaz. Eu me cobro demais. E mesmo assim, ainda acho que não sou capaz. Queixo. Eu evito falar ou me expor com medo de errar. Eu evito falar e me expor com medo de errar. Gravícula. Eu sinto que eu não tenho nada de especial. Eu não tenho nada de especial. Abaixo do braço. Quando recebo um elogio, eu não acredito que é sincero. Quando eu recebo um elogio, eu não acredito que é sincero. Mais uma rodada, gente. Continua no topo da cabeça. Eu me critico o tempo todo. Eu me critico o tempo todo. Entre as sobrancelhas. Minha mente está sempre me julgando. Minha mente está sempre me julgando. Lado do olho. Eu prefiro ficar em silêncio para não passar vergonha. Eu prefiro ficar em silêncio para não passar vergonha. Abaixo do olho. Eu não consigo confiar que alguém possa gostar de mim de verdade. Eu não consigo confiar que alguém possa gostar de mim de verdade. Abaixo do nariz. Eu me comparo com os outros e sempre me sinto inferior. Eu me comparo com os outros e sempre me sinto inferior. O queixo. Essa voz interna me sabota o tempo todo. Essa voz interna me sabota o tempo todo. Clavícula. Eu tenho vergonha de mim mesma. Eu tenho vergonha de mim mesma. Embaixo do braço. Eu não consigo me valorizar. Eu não consigo me valorizar. Isso. Respira. Vamos fazer a respiração de novo. A respiração profunda. Puxa o ar. Mais uma vez. Sabe aquela nota que vocês deram no começo para aquele filme que vocês viram? Tenta avaliar agora aquela sensação. Como é que tá? Baixou? Tá igual? Como vocês estão se sentindo? Estão menos ansiosos? Tá tudo igual? Se tiver tudo igual, não tem problema, tá? A gente vai continuar trabalhando. Só para mim saber se teve alguma diferença. Uhum. Diminuiu, para algumas pessoas diminuiu. Uhum.
A Ângela baixou muito. Baixou um pouco, Bruna, a sensação? Um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, assim. Tá. A gente vai fazer agora aquela visualização de novo, tá bom? Hum, Sabe a visualização que vocês fizeram no começo? Aquele filme que vocês passaram antes da gente começar a IFT? A gente vai fazer mais uma vez, tá? Então, respirem profundamente, fecha os olhos e volta lá naquela mesma cena. Aquela cena que vocês sentiram aquele desconforto muito ruim daquilo que aconteceu com vocês. Vou deixar vocês visualizando. Conforme vocês vão terminando, vocês vão me avisando, tá bom? Visualize com todos os detalhes que vocês conseguirem, tá? Se coloquem na cena, como se vocês estivessem passando por isso de novo. Quem for terminando, dá um joinha para mim, tá? Uhum. Só mais um minutinho para aguardar os que ainda estão fazendo. Uhum, acho que a maioria já terminou, né? Lucicleide. Lucicleide falou que sentiu. É dor física, Lucicleide? Fala alguma coisa para mim visualizar você aqui. Quem é a Lucicleide? Ah, aqui embaixo. Ou coloca no chat. É dor física ou é dor emocional que aumentou, Lu? Quando eu fiz a primeira vez, eu senti uma dor nas costas. Aí eu dei nota 6.
Só que Uhum, dessa vez eu senti uma dor na nuca e uhum, senti a dor das costas aumentando para a lateral do meu ombro esquerdo. uhum. Tudo isso, Lucicleide, é somatização, tá? É aonde o seu corpo sente o que aconteceu com você, o seu trauma. Pode ser que na primeira vez você não sentiu tanto, porque talvez tenha parecido muito de leve a situação. Na segunda vez, talvez tenha sido mais profundo, né? Ao que você viu, ou pode ser que você tenha visto mais detalhes, por isso que a dor aumentou, tá? Mas é normal, tá bom? Tá, Conforme a gente vai fazendo esse exercício, a tendência é diminuir o desconforto. Aí a gente vai alternando essas visualizações e vai fazendo a EFT para liberar essa emoção, a dor. Quando a gente estiver fazendo a EFT, Lucicleide, foca na dor que você está sentindo, tá? E a hora que eu estiver falando as frases, você pode mencionar a dor, tá? Então, para todos, a mesma coisa. Se alguém está sentindo alguma dor, algum desconforto, às vezes dá náusea. Ai, eu tô com náusea, eu tô com tontura. Menciona isso quando a gente estiver tocando nos pontos, tá? Eu estou com uma dor nas costas, essa dor nas costas, essa náusea, essa tontura, qualquer sintoma que vocês estejam tendo, menciona na hora de falar, tá? Vocês não precisam repetir exatamente o que eu tô falando. Vocês podem falar o que vocês estão sentindo, inclusive as sensações físicas, tá bom? Belezinha? Mais alguém quer comentar alguma coisa de como está se sentindo? Se quiser, pode ficar à vontade, tá? Só não precisa comentar o que visualizou, apenas se quiser comentar o desconforto que vocês sentiram. Podem ficar à vontade, tá? Se não quiser, também não tem problema. Então, a gente vai fazer mais uma vez a, a rodada da EFT, tá? Não se esqueçam, repete comigo em voz alta e podem falar aí o que vocês estiverem sentindo, tanto na parte emocional como na parte física. Mencione todo o desconforto que vocês estão sentindo, tá bom? Então vamos começar de novo, novamente aqui, ó, no ponto do karatê. Vamos lá? Repete comigo. Mesmo que eu tenha que me lembrar dessa situação que me traz muita dor e sofrimento, eu aceito e me amo e me respeito profundamente, completamente. Primeiro passo é a gente aceitar o que a gente passou, gente. Por isso que a gente toca nesse ponto, tá? Primeiro ponto é a gente aceitar tudo isso. Mesmo que essa situação tenha abalado a minha autoestima, eu aceito, me amo e me respeito profundamente. Mesmo que no momento eu me sinta insegura, mesmo que eu tenha dificuldade de me valorizar, eu escolho me aceitar e me amo e me respeito profundamente e completamente. Topo da cabeça. Eu me sinto tão insegura às vezes, muito insegura eu me sinto. É difícil confiar em mim. Eu não consigo confiar em mim. Lado do olho. Essa situação que eu passei me deixou profundas marcas. Essa situação que eu passei me deixou profundas marcas. Isso. Aqui embaixo do olho. Eu acho que alguém sempre faz melhor do que eu. Embaixo do nariz.
Essa sensação eu sinto no meu corpo físico. Eu sinto até dores no meu corpo físico. Essa situação que eu passei me faz eu me criticar e isso me machuca. Eu mesmo me critico. Clavícula. Eu já fui julgada tantas vezes que eu acho que eu não tenho valor nenhum. Eu já fui julgada tantas vezes que eu acho que eu não tenho valor nenhum. Embaixo do braço, é difícil reconhecer minhas qualidades. Eu não consigo reconhecer que eu tenho boas qualidades. De novo, topo da cabeça. Eu sinto que eu nunca sou boa o suficiente. Tudo que eu faço não fica bom o suficiente. Início da sobrancelha. Eu me sinto inferior diante de outras pessoas. Eu me sinto inferior diante de outras pessoas. Nada do que eu faço parece ficar bom. Do lado do olho, nada do que eu faço parece ficar bom. Abaixo do olho, eu me critico o tempo todo. Eu me critico o tempo todo. Embaixo do nariz, eu me cobro demais. E mesmo assim, ainda não é suficiente. Eu me cobro demais. Eu quero ser perfeita, mas não consigo. O queixo. Eu evito falar e me expor porque eu tenho medo de errar. Eu evito falar e me expor porque eu tenho medo de errar. Clavícula. Eu não tenho nada de especial. Eu não tenho nada de especial. Embaixo do braço. Quando eu recebo um elogio, eu não acredito. Eu não acredito quando alguém me elogia. Não acredito que é sincero. Porque eu me critico o tempo todo. Eu sei que eu não sou boa. Não adianta as pessoas falar para mim. A minha mente, início da sobrancelha, a minha mente está sempre me julgando. A minha mente está sempre me julgando. Do lado do olho, eu prefiro ficar em silêncio para não passar vergonha. Eu prefiro ficar em silêncio para não passar vergonha. Abaixo do olho, eu não consigo confiar que alguém possa se interessar por mim, de verdade. Eu não tenho nada de interessante. Abaixo do nariz, eu fico me comparando com os outros o tempo todo. Eu fico me comparando com os outros o tempo todo. Uma voz interna me diz que eu não mereço. Uma voz interna me diz que eu não mereço. Clavícula, eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha de mim. Embaixo do braço, eu não consigo me valorizar. Eu não consigo me valorizar. Respire profundamente. Puxa o ar, solta.
De novo, respira. Dá um feedback para mim, gente. Como vocês estão se sentindo? Compara com o comecinho da terapia e agora. Aquela nota que vocês deram 10, 9, 8. Como que tá agora? Deu? Eu quero só saber se melhorou um pouquinho ou se tá igual. Comentem comigo. Oi, Jordana. Melhorou. A Bruna falou? Ô, Cris, o meu foi para 4. Deu uma melhorada, deu uma aliviada. Uhum. Tava em quanto, Jordana? Não consegui anotar ali. Tava em 8. Uhum. Muito bom. E aí, Muito Bruna, bom. como você está se sentindo? Estou me sentindo melhor, bem mais leve, Uhum. tô bem mais tranquila. É, tava 10 o seu desconforto, muita E, tristeza, sensação de insegurança. E agora? uhum, Você consegue foi enumerar para mim? Estou bem melhor. Até anotei aqui, 6. Uhum. Muito bom. Muito bom. A Lid estava em 9, agora está 2, Lid? Deixa eu ver. Puxa vida. Olha, aquelas reações, né, que eu falei. Bocejou, Andréia bocejou bastante. Uhum. A dor melhorou um pouco, Lucicleide? Foi para 3. Ah, muito bom. Muito bom, melhorou bastante. Uhum. Estão se sentindo mais leve. Porque dessa vez eu falei da dor. As outras vezes Isso. eu não tinha falado. Uhum. Então, olha, gente, olha que importante que é isso, tá? Eu não sei o que cada um de vocês estão sentindo. É por isso que a gente formula as frases genéricas. E como a gente está tratando da autoestima, são frases que têm tudo a ver com autoestima. Só que como cada um tem a sua história, cada um fala o que estiver sentindo, tá? E continuem fazendo esse exercício mais um pouco, mesmo depois de terminar a terapia de hoje, tá? Vocês podem fazer, olha, já sabem onde que é os pontos? É muito simples, é só vocês falarem o que vocês estão sentindo. Vai tocando nos pontos e falando até esse desconforto, ou essa dor física, ou essa tristeza, ou essa sensação ruim, até isso abaixar, tá bom? Isso. Então, gente, agora eu quero só que vocês repitam comigo mais um pouquinho, tocando nesses pontos, Hum, algumas frases um pouquinho diferentes, tá? Essas frases eu quero que vocês repitam igualzinho o que eu vou falar, porque é umas frases um pouquinho diferentes, tá? Então vamos lá. Tocando aqui, ó, no ponto da cabeça, no topo. Fala comigo assim, ó. Talvez isso tenha começado lá na minha infância. Talvez isso que eu sinto hoje tenha começado lá na minha infância. Início da sobrancelha. Eu ouvi tantas críticas quando eu era criança. Eu ouvi tantas críticas quando eu era criança. Lado do olho. Eu aprendi que eu não era boa o suficiente. Eu não era bom o suficiente. Eu aprendi. Embaixo do olho. Quando eu mais precisava, eu não fui reconhecida. Quando eu mais precisava, ninguém me reconheceu o meu esforço. Embaixo do nariz, eu sinto que eu carrego essa dor desde lá de trás. Eu sinto que eu ainda carrego essa dor. O queixo, me comparavam, não reconheciam o meu valor. Me comparavam, nunca ninguém reconhecia o meu valor. A clavícula.
Então, eu aprendi que eu não era importante. Eu acho, até hoje, que eu não sou importante. Embaixo do braço. As minhas emoções são válidas. Só eu sei o que eu passei. Tudo que eu sinto hoje, tenho razão de sentir, porque só eu sei o que eu passei. Isso. Muito bom, gente. Respirem. Sempre depois que terminar o exercício, faz essa respiração profunda, tá? Quando vocês forem fazer na casa de vocês, faz a respiração antes de começar e depois que terminar. E as rodadas vocês podem fazer quantas vezes forem necessárias. Não tem limite, tá? Enquanto vocês estiverem sentindo desconforto, faz tocando nos pontos e falando sempre o que vocês estão sentindo, tá bom? Vocês estão se sentindo bem? Tá melhor? Tá melhor agora? Muito bom. Então, agora a gente vai passar para a segunda parte da terapia, que vocês vão se sentir melhor ainda. Essa segunda parte da terapia vai ser conduzida pela Luciane, tá? Vou passar para a Lu, então. Bem, pessoal, para não tomar tanto tempo de vocês, visto que já está bem tarde, a gente vai fazer só um acolhimento. Mas essa terapia, essa segunda parte, ela é muito mais profunda do que esse acolhimento. Vocês podem depois participar de outras sessões, se vocês quiserem, tá bom? Então, olha, eu vou pedir para vocês fechar os olhos de vocês novamente, respirar bem fundo e se conectar com essa criança que vocês foram um dia. Então, olha só, vamos respirar 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, enche a barriga, segura um pouquinho, solta pela boca bem devagarinho. Sinta todo o seu corpo relaxando a cada expiração, como se cada fibra estivesse a se soltar. Sinta bem relaxado o corpo, os braços, as pernas. Com os olhos fechados, visualize-se em um lugar seguro e acolhedor. Sinta o chão desse lugar, o ar ao seu redor, os aromas, a temperatura. Sinta-se protegido. Visualize você na idade que você preferir, qualquer idade. A idade que você se sentiu sozinho, não amado, não visto, não ouvida ou não suficiente. Pode ser um bebê, uma criança pequena, um adolescente. Quem está aí na sua frente? Como que está vestida essa criança, esse adolescente? Está se escondendo? Está encolhido? Qual a expressão do rosto dessa criança que você vê na sua frente? Será que ela está triste, assustada, envergonhada, com raiva? Será que ela é invisível? Ninguém está vendo essa criança? Preste atenção em cada detalhe, em cada gesto, em cada respiração. Sinta a dor dessa criança ou desse adolescente que está aí na sua frente. Sinta a energia. Há um peso no peito dessa criança ou desse adolescente? Há um vazio, um nó na garganta que impede de gritar? Como que essa criança ou esse adolescente está se sentindo? Sente uma tristeza profunda que faz ele querer desaparecer? Permita-se sentir o que essa criança ou esse adolescente que está aí na sua frente
está sentindo, como se fosse você mesmo. Aproxime-se lentamente dessa criança, estenda a mão e diga: Olá, querida criança, você é muito preciosa para mim. Eu estou aqui agora, eu vejo você e vejo toda a sua dor. Pergunte a essa criança com toda ternura, paciência e amor: o que você está sentindo nesse momento? Qual a sua maior dor? Qual o segredo mais guardado? O que mais te magoa? Ouça com o coração aberto. Permita que essa criança desabafe, grite, chore, que ela se debata. Ela pode até sussurrar ou mostrar mensagens, imagens para você. Ela pode te dizer: eu não sou boa o suficiente. Ninguém me ama de verdade. Eu sou um peso. Eu sou um erro. Eu não devia estar aqui. Eu não mereço ser feliz, ter sucesso. Eu sou indigno. Eu sou feia, sou burra, incapaz, sou inútil. Eu fui abandonada, fui rejeitada. Eu fui deixada para trás. Meus sentimentos não importam. Ninguém se importa comigo. Eu tenho que ser perfeita para ser aceita. Eu tenho que me anular para ter amor. Essa criança está dizendo isso para você? Permita que essa criança derrame toda a sua dor. Sinta a dor dela como se fosse a sua dor. Se ela chorar, chore com ela. Se ela gritar, sinta o grito dela dentro de você. Se ela se encolher de vergonha, abrace essa criança. Diga para ela: eu sinto a sua dor mais profunda. Eu sinto o peso esmagador de não se sentir o suficiente. Eu sinto a tristeza paralisante de acreditar que você não é amada. Eu vejo o quanto você sofreu e o quanto essa ferida ainda te aperta. Eu estou aqui, minha querida criança, para segurar a sua dor, para sentir a sua dor com você. Querida criança, estou aqui. Dê um abraço nessa criança que você está vendo, nessa adolescente. Envolva essa criança num abraço caloroso. Escute seu batimento cardíaco. Diga para ela: meu amor, você está completamente e eternamente segura aqui comigo. Eu sou seu eu adulto e eu nunca, jamais vou te abandonar. Eu sou seu porto seguro, sua rocha. Eu te amo incondicionalmente, querida criança. Você é mais do que suficiente, você é uma bênção. Você é digna de todo amor, alegria, sucesso e abundância no mundo, simplesmente por existir, por ser essa pessoa incrível que você é. Eu te vejo, eu te ouço, eu sinto a sua dor, eu compartilho o seu amor. Dê um grande abraço nessa querida criança. Sinta o seu coraçãozinho. Respire bem fundo. Quando estiver preparado, pode abrir seus olhos.
Todos conseguiram fazer o exercício? Conseguiram ver essa criança? Conseguiram? E alguém quer expressar como se sentiu? Pode falar no chat. Se sentiu leve, se foi bom, se teve um sentimento de acolhimento. Foi muito bom, Que bom, Bruna. Muito bom. muito E- sensações que a gente não sente. Uhum, excelente. A Andrea disse que se sentiu bem, um sentimento de compreensão, né, Andrea? É isso mesmo. Foi muito bom. Esse acolhimento, gente, a gente precisa dele, sabe? Porque nós somos vencedores, todos nós. Todos nós passamos por muitos problemas na infância, muitos traumas, né? Mas estamos aqui, então precisamos desse acolhimento. A Bianca disse que foi muito bom, se sentiu mais leve. A Nalva disse que chorou muito. Muito bem, gente. O que que mostra para a gente esses exercícios que a gente fez hoje? Mostra que a gente precisa de cuidar do nosso emocional. A Elaine, né, disse que chorou muito também. Então, mostra como que tem feridas na infância. Vocês perceberam muitas notas altas, muitos sentimentos, a mente mandando muitos sintomas para o corpo. Tudo isso mostra como que vocês precisam desse cuidado, né? A maioria aqui não conhece ainda o nosso grupo, né? Estão aqui pela primeira vez. Nós temos sessões todas as segundas-feiras, às 8:30 da noite. Daí depois, se vocês quiserem continuar, pode chamar eu ou a Cris para a gente conversar, explicar para vocês direitinho, tá bom? E é feita uma sessão de EFT e da cura da criança interior mais profundamente, mas hoje, como tem muita gente, a gente teve que explicar bastante detalhes, acabou não dando para fazer mais completa a cura. Mesmo assim, com um pouquinho, vocês já viram como que o efeito é maravilhoso, né? É muito bom. E todos nós precisamos disso, tá? Eu e a Cris, a gente tem projeto de mentoria para terapeutas, né? Se tiver alguém aqui que seja terapeuta, a gente está ensinando essa técnica, a cura da criança interior e a EFT mais profundamente para ajudar os clientes de vocês. E também nós, quem for empresário aqui, a gente tem também um projeto que é de ajudar os funcionários, os colaboradores das empresas. Aí pode chamar a gente em particular para a gente explicar um pouquinho melhor, tá bom, gente? Então, quem quiser depois conversar com a gente, na verdade, a terapia, se a gente fosse cobrar de vocês, cada sessão seria bem caro. Normalmente é em torno de R$ 200 a sessão da EFT, fora o da cura. Nesta comunidade que a gente tem aqui, nesse grupo terapêutico, nós cobramos um valor simbólico, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas que não têm, às vezes, condições de fazer semanalmente. Então, é simplesmente assim, uma ajuda mesmo, é simbólico mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, 4 sessões vai sair a R$ 30. Então, realmente é algo bem insignificante perto da qualidade do que a gente apresenta para vocês, né? Aí depois, quem tiver esse interesse, pode chamar a gente em particular, tá bom? Para vocês entenderem. Que o interessante é a continuidade. Nós temos pessoas que estão aqui no nosso grupo, que estão há 3 meses e já fizeram uma grande mudança, mas muito grande mudança aí na sua qualidade de vida, cuidando do emocional, tá bom? Se tiverem dúvidas, fique à vontade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar? Se não, aí a gente vai estar despedindo de vocês, agradecendo muitíssimo a presença de vocês, tá bom? Uma vez no mês a gente abre ao público, como a gente fez hoje, para que vocês conheçam, tá? E depois, durante a semana, a gente continua com o grupo.
Então foi um prazer, viu? Estar aqui com vocês. Bom descanso, boa semana para todos. Bom Tchau, tchau. descanso, gente. Boa noite. Tchau, Lu, tchau, Cris. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Ju.